Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Uma Introdução ao Teatro Norte-Americano do Século XX. Aula 6. O Federal Theatre Project e destaques da dramaturgia na década de 30. Parte 2. De autoria de Maria Silvia Betti. Maria Silvia leciona na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas desde 1997. Fez sua graduação, mestrado e doutorado em literatura na Universidade de São Paulo. Seguiu seus estudos com pós-doutorado, primeiro na Unicamp e em seguida na Universidade de Nova York. Maria Silvia Betti é autora de vários livros sobre o tema. Em 1938, o Federal Theatre Project vem a ser oficialmente acusado de subversão pela House Un-American Activities Committee. A House Un-American Activities Committee, ou Comitê de Atividades Anti-Americanas, era um comitê ligado ao Senado norte-americano. Isso mostra que essas tensões com a direita norte-americana estavam se aproximando do seu ápice, do seu clímax. O Federal Theatre Project viria a ser encerrado pouco tempo depois, em 1939, sob o pretexto da necessidade dos Estados Unidos de reunirem esforços financeiros e de produção para a luta no conflito que já se iniciava no contexto europeu, já como uma parte do esforço de guerra. Isso, na verdade, acaba sendo um grande pretexto, porque as tensões que haviam desencadeado a saída do Orson Welles e do John Houseman, as tensões que haviam levado Orson Welles e John Houseman a fundarem o Mercury Theatre, já sinalizavam o quanto o Federal Theatre Project vinha sofrendo pressões das cúpulas não desejosas de realizar um enfrentamento com a direita norte-americana. Por outro lado, o Federal Theatre Project ressentiu-se do fato de ser um movimento de frentes, um movimento que coligava diferentes instituições, diferentes organizações de esquerda e que acaba com isso se ressentindo de um certo arredondamento de arestas, de uma certa perda de contundência e perda de capacidade de avançar politicamente nas suas reflexões. O que nós vamos ter dentro desse período de década de 30 é que, a partir do fechamento do Federal Theatre Project, em 1939, embora os Estados Unidos não estivesse ainda diretamente envolvido, oficialmente envolvido no conflito, nós já vamos ter um processo de preparação para essa entrada. Mais uma vez, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos faria aquilo que já havia feito na Primeira. Ele passaria um período de 2 ou 3 anos se municiando, se preparando e entraria no conflito para ser o país que viria a emergir dele como a grande força, como a grande potência, como aquele que viria a decidir a parada da guerra, do conflito em processo. E nós sabemos muito bem a que preço, ao preço da deflagração das 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Vamos tentar traçar agora, em linhas bastante sintéticas, bastante esquemáticas, o que viria a ser o conjunto desse teatro norte-americano da década de 30. Quais foram os espetáculos marcantes e de que maneira o teatro norte-americano atravessa essa década de 30? O teatro, em 1929, antes da derrocada... Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.